Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Colégio Estadual do Espírito Santo. Hoje a nossa aula de Química vai ser sobre cálculos das partículas atômicas. Nós vamos entender como dois números importantes da tabela periódica, o número atômico e o número de massa, podem ser úteis para a gente calcular as partículas atômicas. Que partículas são essas? Os prótons, os elétrons e os nêutrons. Para isso, a gente vai precisar revisar o modelo atômico atual de átomo. Então, o modelo atômico atual nos fala que o átomo é composto por um núcleo pequeno e denso, onde dentro desse núcleo existem partículas positivas, que são prótons, e partículas neutras, sem cargas, que a gente chama de nêutron. Então, nesse desenho, as partículas positivas, os prótons são rosas e os nêutrons são verdes. Ao redor do núcleo giram os elétrons em órbita, os elétrons que são partículas de carga negativa. Pois bem, vamos ver aqui nesse átomo quantos elétrons, prótons e nêutrons tem. Como aqui o núcleo está bem juntinho, bem emboladinho, o próprio problema já disse que vai ter 6 prótons e 6 nêutrons. Então, o número de prótons P desse átomo é igual a 6. O número de elétrons eu preciso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu também tenho 6 elétrons. E o número de nêutrons, o problema já deu, que também tem 6 nêutrons. Observem que o número de elétrons ele é simbolizado por um e um tracinho de menos elevado. Esse tracinho de menos é para reforçar que os elétrons são cargas negativas. Na maioria dos casos, geralmente se aparece o elétron como um ezinho e esse sinal de menos elevado. Vamos entender agora os números da tabela periódica. O número atômico é o número que identifica o átomo. Ele equivale ao número de prótons que um átomo tem. Ele é o número de identidade do átomo. O que significa isso? Significa que se eu disser que o número atômico de um átomo é igual a 6, quer dizer que esse elemento é o carbono. Se eu disser que o número atômico de um átomo é igual a 20, quer dizer que esse átomo é o elemento cálcio. Então, como vocês podem observar, números atômicos identificam o elemento. Elementos diferentes terão números atômicos diferentes. E o número atômico Z é sempre igual ao número de prótons. Então, qual é o número atômico desse átomo que era o nosso exemplo? Se o número de prótons dele é 6, isso significa que o número atômico Z dele é 6. Este elemento é o elemento carbono. Agora, e a massa atômica? A massa atômica é a massa do átomo e ela equivale à soma das partículas que estão dentro do seu núcleo. Ou seja, o número de massa A é igual à soma de prótons mais nêutrons. Então, qual que seria a massa atômica desse átomo que a gente está aqui no exemplo? Se o número de prótons é 6 e o número de nêutrons é 6, a gente tem que o número de massa A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Isso dá 6 mais 6, o número de massa é igual a 12. E como que a gente representa, então, este elemento cujo número de massa é 12 e o número atômico é 6? O elemento ele vai ser simbolizado, ele vai ter um símbolo, então no caso do nosso elemento é o carbono, e aí eu escrevo o número de massa em cima e o número atômico embaixo. O número de massa, se a gente observar, sempre será maior que o número atômico. Então a gente escreve o número maior de massa em cima e o número menor, o número atômico embaixo. Aí um exemplo, nós temos o enxofre, que tem símbolo S, tem massa igual a 32 e um número atômico igual a 16. Às vezes, na tabela periódica, o número atômico não vem embaixo, e sim em cima. Então, antes de olhar a tabela, a gente precisa ver esse mapinha que vem em cima da tabela. Nele, a gente pode identificar qual é o número que equivale ao número de massa e qual é o número que equivale ao número atômico. Então, nessa tabela, o número atômico está em cima. Então, o número do escândio é 21 e o número de massa atômica do escândio é esse que está no canto inferior direito, no caso 45. Então, na hora da gente procurar esses números atômicos e de massa na tabela, a gente precisa ficar atento e olhar aonde estão esses números, para não errar o exercício. Uma dica para vocês estudarem à distância
é poder baixar um aplicativo de tabela periódica. Geralmente tem todas as informações que vocês precisam e ele nunca pega muito espaço no celular e sempre está à disposição, disponível quando vocês precisarem. Então fica a dica aí, baixem um aplicativo de tabela periódica que vocês não vão se arrepender. Vai ajudar bastante a fazer os exercícios. Como que a gente então calcula os prótons? O número de prótons é o mais fácil de calcular. Isso porque o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Então, se eu tenho o elemento cálcio e ele tem massa 40 e número atômico 20, eu já sei o número de prótons, porque prótons é igual ao número atômico, então o número de prótons vai ser igual a 20. E para calcular o número de elétrons? Nos átomos, por enquanto, que a gente vai aprender, eles são neutros. O que significa um átomo neutro? Significa que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas, prótons, e cargas negativas, elétrons. Então, se um elemento tem 3 prótons, para ele ser neutro, ele precisa sempre ter 3 elétrons. Vão ter átomos que não são neutros, mas para agora, para essa aula, nós vamos aprender só átomos neutros. Então, o número de prótons sempre é igual ao número de elétrons. Então, voltemos ao exemplo do cálcio. Se o número atômico do cálcio é 20 e ele é igual ao número de prótons, também será igual ao número de elétrons. Significa que, se ele tem 20 prótons positivos, ele terá também 20 elétrons negativos. E o número de nêutrons? O número de nêutrons a gente vai usar a massa atômica. Então, o número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Só que eu sei que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, eu vou substituir aqui, ó, onde está P, eu vou colocar o número atômico Z. E aí vai me dar essa equação. O número de massa é igual ao número atômico mais nêutron. Eu preciso isolar o número de nêutrons. Então, eu vou rearranjar essa equação, alterar as parcelas, e aí eu vou ter que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Quer ver como que fica fácil com esse macetinho? O número de massa é o de cima, o número atômico é o de baixo. Se eu fizer número de massa de cima menos o atômico, que é o de baixo, eu tenho o número de nêutrons. Então, 40 menos 20, nêutrons igual a 20. Bem fácil, né? Vamos fazer alguns exemplos para ver se a gente aprendeu mesmo, se vocês estão já bem com a resolução desses problemas. Vamos ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho um átomo de alumínio. Al é o símbolo do alumínio. O alumínio ele tem número de massa 27, que é o de cima, e o maior, e tem número atômico 13, que é o de baixo. Então, como é que eu calculo o próton? Né? Próton é igual ao número atômico. Se o número atômico é 13, significa que vai ter 13 prótons. A mesma coisa acontece com os elétrons. Como o alumínio é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 13 prótons, também terei 13 elétrons. E como que eu calculo o número de nêutrons? Basta eu fazer o de cima menos o de baixo. 27 menos 13, o número de nêutrons vai ser igual a 14. Vamos fazer um outro exemplo para a gente fixar bem como se fazem esses cálculos? Eu tenho agora o átomo de mercúrio. Como que eu calculo o número de prótons e elétrons? Eu vou ter que olhar o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Então, eu tenho 80 prótons e também tenho 80 elétrons. E o número de nêutrons? Como que calcula? Olha o macetinho aqui, é só fazer o de cima menos o de baixo. 200 menos 80, eu vou ter 120 nêutrons. Então, era só isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que essa aula consiga fazer vocês aprenderem como calculam as partículas atômicas. É bem simples, bem tranquilo e vai ajudar vocês a fazerem as atividades do ensino remoto dessa semana. Então, eu finalizo aqui o vídeo pedindo mais uma vez para que vocês fiquem em casa. Não é uma gripezinha, é uma pandemia, é uma coisa séria. Pela proteção de quem vocês amam, por favor, fiquem em casa. Um beijo enorme para vocês. A professora já está morrendo de saudade. Moléculas de alegria para todo mundo.